primeiramente, obrigado por ter aceito bater esse papo comigo. Sei que a tua agenda aí é puxada pra caramba e você sempre atencioso para querer ajudar, cara. Então, obrigado Não, mesmo de coração. E vamos lá. Vamos não, começar esse bate-papo. tamo junto, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sempre. Eu acho que eu brinco que o futebol, para mim, mais do que negócio, é a possibilidade de mudar a vida. Então, eu tenho esse objetivo de vida aí, acho que é alguma coisa que o Papai do Céu colocou no meu caminho e que eu vou tocando o dia a dia e não tem nada a reclamar. Ah, show de bola, meu querido. Então, até pro pessoal que tá aí, Dani, eu já te conheço muito bem, mas conta um pouco da tua história, para o pessoal saber quem que é o Daniel de Paiva, o que o Daniel fez, o que ele faz, o que ele vai fazer, enfim. Cara, eu entrei no futebol em 2001 para 2002, Caramba! com 21 para 22 anos. Briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, eu trabalhava na Fiat, tinha um puta emprego e minha mãe não queria, eu virei agente de jogador de futebol e fui agenciar, comecei com o Kleber, que foi goleiro do Goiás, do Botafogo, do Fluminense, do Curitiba, para encerrar a carreira. E ali eu comecei a tomar gosto pelo futebol. O futebol é um negócio que é apaixonante, é um negócio que a gente faz do nosso dia a dia, o cuidado com o atleta e tudo. E ali eu comecei a entender um pouquinho, ver aonde eu queria me encaixar, aonde eu queria me trabalhar. E aí comecei com agenciamento, passaram vários grandes jogadores na minha mão, o Henrique do Curitiba na época, e depois foi o Barcelona, o Rodrigo Mancha, que foi para o Japão, o Felipe Trevisan, que foi para a Europa, para a Alemanha, o Carlão, que foi seleção brasileira, o Ricardinho, que a gente fez um puta negócio com ele na Suécia, depois virou cidadão sueco, é um cara hoje que, além de ter sido meu jogador até o fim da carreira, virou meu amigo. O Vilar, que está no Rio. Então, assim, eu dei uma potencializada no meu trabalho um pouco em Curitiba, eu sou de Belo Horizonte, tinha muito jogador no Atlético Mineiro também, e fui decidindo um pouquinho o que me fazia feliz, cara. Assim, eu acho que eu brinco que o dinheiro é importante, que tudo é muito legal, mas eu acho que se você não tiver felicidade para fazer aquilo que você faz, é melhor não fazer. E aí eu gosto muito do processo de formação, que é o processo de pegar o jogador ali na base, no sub-15, no sub-17, cuidar e depois fazer virar alguma coisa. E aí as histórias vão se cruzando. Hoje o João Pedro, que é um dos maiores artilheiros da Europa, foi um jogador que a gente achou no Atlético, vendeu para o Palermo, depois vendeu para o Santos, depois vendeu para o Estoril, depois vendeu para o Cagliari. Hoje ele não trabalha mais comigo, mas a gente tem um percentual da futura venda dele, que isso a gente resguardou com o Clube de Portugal. E tem vários atletas encaixados aí no Brasil, nos sub-20, sub-23, entre outros profissionais e tudo, para fazer isso. Mas o que me dá tesão é o processo de formação, é o processo do sub-20 para o profissional, onde o Vini brinca muito, ele me pede, me ensina como é que faz dinheiro nessa área. E é uma coisa que nisso eu gosto, é um negócio que eu tenho um relacionamento legal, tenho um respeito legal. Os dirigentes, os gestores, os agentes e tal, acabam que me respeitam nessa parte aí dessa transição aí do sub-20 para o profissional. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu tenho muito prazer. Pô, show de bola, meu querido. Agora, conta pro Tem só um pessoal. pouquinho, só 19 anos. Não, só 19 anos de futebol, né? Só isso. Eu tenho quase É, 19 anos de idade, cara, apesar da falta de é, cabelo. Mas, é. enfim, viu? Mas para quem tá vendo, tanto para mim quanto para você, é algo do nosso dia a dia, corriqueiro. Mas qual que é o trabalho de um agente esportivo, cara? Vamos Cara, lá. o agente esportivo eu brinco, a correlação que eu faço no detalhe é o corretor de imóveis, mas com um plus que é cuidar de gente, né? Então a gente tem que cuidar do dia a dia do atleta, saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, instruir ele aonde ele vai, aonde ele não vai, definir o melhor mercado para esse atleta, mostrar perfil de atleta, tipo,
Pô, esse atleta tem perfil de futebol italiano, esse atleta tem perfil de futebol francês, esse atleta não tem perfil de futebol europeu e vai jogar no Brasil a vida inteira. Então Não isso tem tudo é uma perfil de coisa. jogador. Esse atleta tem perfil para ser médico, dentista, engenheiro e tudo, que é uma grande briga que a gente vive, né, cara? Assim, eu vivo isso muito. O pai quer que o filho seja jogador, e aí o filho tenta, eu falo, velho, bota seu filho para estudar, ele gosta de estudar, deixa ele estudar, que é mais legal. Então, assim, o desenho do agente, na minha opinião, é um pai sem muita responsabilidade do pai do educar, que eu acho que vem de dentro de casa, que você tem que educar seu filho em casa, mas de instruir o atleta na carreira dele, para ele entender o que, que é bom e o que, que é ruim. E aonde dar os passos. Porque, assim, às vezes nem sempre a gente acerta, mas o nosso conhecimento faz com que o cara entenda que aquele passo pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então, é um cuidado do início ao fim. Eu falo que é entender que a gente fez um trabalho, e aí eu vou dar um exemplo prático. A gente tem um atleta que é o Wellington, que está no Cruzeiro hoje. O Wellington, a gente tentou fazer uma renovação no Atlético, o Atlético não quis fazer uma renovação, o Cruzeiro queria ele de cara, por mercado, a gente achou que era uma coisa muito arriscada de fazer, de colocar ele direto no Cruzeiro, numa situação de Cruzeiro, e aí, puta, atravessar a Lagoa, a rivalidade Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte é muito grande, é tipo Grêmio e Inter, Curitiba e Atlético Paranaense, uma coisa muito grande. E a gente teve uma proposta do Atlético Paranaense e levou ele para o Atlético Paranaense. Ele tinha os amigos dele, ele tinha a vida dele em Belo Horizonte, a gente tirou ele do PSTC na época e levou para o Atlético Mineiro. E quando ele chegou no Atlético Paranaense, ele sentiu. Então ele não continuou, ele não rendeu, o Atlético Paranaense tinha uma opção de compra, a gente fez um acordo com o Atlético Paranaense, e aí no acordo com o Atlético Paranaense, eu como agente, eu tenho que procurar o melhor para o meu atleta. Sim. O treinador do Cruzeiro nesse momento era o Ricardo, que foi treinador do Torrão, do Wellington, no Atlético. Eu peguei o telefone e liguei para o Ricardo e falei, Ricardo, se o Torrão estiver livre, você quer o Torrão no Cruzeiro? O apelido dele é Torrão. Ele falou, Dani, amanhã ele apresenta. O meu sócio nele, que é o Elcio, ligou pro Petralha, fizemos um acordo com o Petralha e levamos ele pro Cruzeiro. Hoje ele está no Cruzeiro, está bem, está jogando no time profissional, fez 2 gols já no time de cima, ele evoluiu, fez bem. Então, e a gente carrega essa cisma de que algumas pessoas falam que a gente fez uma simples ponte, levou do Atlético Paranaense para o Cruzeiro, já estava tudo. E não era nada disso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, como bom italiano, menefrega um cazzo, o que eles pensam? Porque o meu negócio é com o atleta, eu defendo a vida do atleta. Eu brinco com os clubes que todo dia, se tiver atleta bom, o clube vai te querer por perto. Então, esse é um exemplo que eu acho que assim, é a gente pegar coisa e entender o que faz qual que é o melhor caminho para ele se tornar. Cara, é o direcionamento como se fosse de um filho para você falar o seguinte, faz isso e não faz isso. E aí, só que aí tem o livre-arbítrio, que o cara às vezes fala, não, eu quero isso, então vamos junto para cá e vamos fazer o negócio. Pô, show de bola, né? Muito bom mesmo. E agora pensando no que você falou, pô, dá um gole aí, cara. Aguinha com gás, aguinha com gás, aguinha com gás. E pensando em tudo isso que você Hoje falou... eu me comportei, nem tomei meu vinho direito ainda, esperando a live. Pô, você é fenômeno. Você falando nessa parte que o empresário é como um pai, que ele tem certas responsabilidades, a família tem outra. E diz uma coisa para mim, na tua concepção, qual que é o papel dos pais no início da carreira do filho? Eu acho que o pai é essencial na carreira do filho, a partir do momento que ele entende que chega num certo momento ele não consegue tocar aquilo ali. Por quê? Porque geralmente o pai tem o emprego dele.
E quando ele tem o emprego dele, e não vive do futebol, ele não conhece o métier do futebol. Mas aí você vai me falar assim, mas um menino de 9, 10, 11, 12, 13 anos precisa de um empresário? Cara, eu tenho jogador hoje de 13 anos, mas que eu instruo 12, que eu instruo junto com os pais. Eu cuido junto com o pai, porque o pai é pai, eu não sou pai do menino. Eu tenho 2 filhos, e eu cuido dos meus 2 filhos, eu não vou cuidar do filho dos outros. Nesse sentido, mas eu acho que assim, os pais sempre me procuram e falam, eu tive essa situação, o que você acha? Eu acho que tem que fazer, eu acho que não tem que fazer. Então o pai é muito importante, desde o momento que ele entenda que é o seguinte, a partir da página 2, eu sou apenas pai e tutor do meu filho e eu tenho que entender que ele precisa de um profissional para cuidar dele. É a mesma coisa de eu te falar o seguinte, para que a gente precisa de um gestor financeiro? A gente precisa de um gestor financeiro para falar para a gente, compra a ação da Oi ou compra a ação da Magazine Luiza. Mas ele é simplesmente um gestor. Se você quiser comprar da Oi, você vai comprar da Oi. Se você quiser comprar da Magazine Luiza, você vai comprar da Magazine Luiza. E a partir do momento que o pai entenda que aquilo ali pode ser a profissão dele, ele tem que abrir mão daquilo e viver o dia a dia do futebol. Ele tem que entender que o dirigente vai falar isso, o dirigente vai falar aquilo, o clube vai querer, o clube não vai querer. Então, assim, eu acho que o pai é importante. Eu tenho uma filosofia de vida no futebol que eu levo comigo, que os pais, na maioria das vezes, participam comigo de tudo. Participam no sentido do seguinte, eu estou levando um menino agora que saiu do nosso projeto de formação e está indo para o Fluminense. Inclusive o Raul, que está aí, que é nosso atleta, pode falar mais do que eu, mas assim, eu estou levando esse atleta para o Fluminense, mas o pai participou do processo todo, ele viu o contrato, ele conhece o contrato, ele sabe o que o filho dele pode ganhar, ele sabe o que o filho dele vai fazer, ele sabe o que o filho dele tem que fazer, e aí o direcionamento é esse. A gente tinha 2 propostas, ele tinha uma proposta do Corinthians e uma proposta do Fluminense, em igualdade de condições. O Vini sabe mais do que ninguém, eu levaria para o Corinthians, porque ali eu tenho um puta relacionamento, eu tenho jogador, o treinador é que cuida. Não, é porque Não, o treinador é meu. Porque eu sei. Você é corintiano. O treinador é meu. Eu não preciso falar o time que eu não sou corintiano, mas eu sou coelho. Sou coelho futebol clube. Então o treinador, eu cuido das coisas dele, eu tinha levado ele para lá e ao mesmo tempo a proposta do Corinthians não foi igual, ele está indo para o Fluminense. Eu simplesmente peguei o telefone, liguei para o Coelho e falei, Coelhinho, perderam o jogador, ele está indo para o Fluminense, acabou. Então, defendendo o interesse do atleta. Eu acho que assim, eu brigo pelos meus atletas, fecho porta em clube, sei que amanhã eu vou abrir, os dirigentes demoram 3 em 3 anos, mudam, e ao mesmo tempo aquele mesmo dirigente que brigou com você, se amanhã você tiver o jogador que ele quer, ele vai te ligar, vai abrir as portas e vai fazer tudo. Então, assim, quando você faz tudo transparente, tanto do lado para a família do atleta quanto para o clube, eu acho que o clube pode realmente ficar puto, a família do atleta pode ficar chateada, mas eles entendem que você quer o melhor para os 2 lados. Então a gente é um intermediador de negócio, nada mais que isso. A gente faz a gestão da carreira do atleta do início ao fim. Não me meto em todos os patamares. Cuida do meu dinheiro. Cara, não cuida do seu dinheiro, quem cuida do seu dinheiro, eu te indico a mesma pessoa que cuida do meu, cuida do seu, faz o que você quiser, porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque eu falo que se der certo, você não fez mais nada de sua obrigação. Se der errado, a culpa é sua. Então eu faço esse desenho. E eu acho que esse tempo todo de experiência me deu esse know-how para isso. Então, o desenho a gente é um gestor de vida, mas uma vida profissional. Então, e aí eu trago o pai para o meu lado, para o pai entender que aquilo ele precisa de mim para fazer o melhor contrato para o filho dele. E a partir do momento que o pai se sentir apto para, eu acho que eu vou cuidar, se ele quiser cuidar e ser meu sócio, ele vai ser meu sócio. Se ele quiser cuidar e tocar sozinho, ele vai tocar sozinho. Porque eu acho que toda história, na minha concepção, tem início, meio e fim. Então, eu acho que se o cara se sente apto para fazer o que eu faço e quiser fazer sozinho, segue sua vida, eu sigo a minha, vamos cumprir o contrato e acabou. Porque eu acho que é o que eu falo para todo mundo. O contrato de agenciamento é um contrato frágil.
mas ao mesmo tempo é um contrato que te dá relacionamento, te dá contato, te dá carinho, te dá tudo, que aquele papel é um mero detalhe. Eu tenho jogadores que estão comigo do Curitiba, do Atlético, do Cruzeiro, que estão comigo há 9, 10, 11, 12 anos, e que são atletas que sofreram assédio dos maiores agentes do Brasil, que sofreram assédio, e eles são fiéis a gente, porque a gente cuidou deles a vida inteira, sempre na honestidade, sempre leal, sempre falando a verdade do seguinte: até ali eu consigo te levar. Eu brinco muito com os pais, às vezes, que eu falo o seguinte: na beirada do campo do Real Madrid eu te coloco. Dali para frente eu não consigo te ajudar mais, porque eu não posso jogar bola. Hoje eu posso até tentar correr com ele, porque eu já perdi uns 60 quilos, mas jogar bola não dá, não. Ô, louco! Ave mãe. Não, eu já tentei conversar com um atleta teu para trazer para a empresa aqui, não deu muito certo, não. Eu gosto que você leva meu atleta para jogar videogame no seu escritório, dá almoço para ele e eu economizo esse dia. É bom pra caralho. Boa. Viu? Até aqui uma coisa à parte. Quero ver se você vai ser ponta firme comigo e vai trazer o Coelho pro próximo bate-papo TDF. Fechado, eu vou falar com o Coelhinho hoje, eu vou trazer. Não sei se que pro próximo, mas em um dos TDF é ele. Boa, gostei. Bom, na Bahia, ele me ligou hoje para a gente falar de umas coisas, ele está na Bahia. Inclusive, se eu estou contando para os outros que ele está na Bahia, ele vai ficar bravo comigo, que eles acham que ele está na Europa, mas ele está na Bahia. E ele voltou no último, ele voltou num voo, mas ali eu boto ele contigo. Ali você sabe que eu estou em casa, ali foi meu jogador, foi meu amigo, ficou meu amigo, é um cara que ficou meu amigo por pequenas coisas, é um cara que a gente tem um relacionamento muito legal. Eu não tenho privilégio, eu brinco que eu falo com os caras, não tenho privilégio nenhum com ele, muito pelo contrário, eu não posso errar com ele. Então, todos os jogadores que eu tenho no Corinthians hoje são jogadores que têm condição de jogar no Corinthians. Perfeito. Mas é um cara que, se eu pedir isso, ele vai organizar e vai fazer. E tem muita gente que tem esse pensamento também, né? Ah, ele só tá lá porque é amigo. Cara, todo mundo, eu sempre falo isso nas lives, nos bate-papos, todo mundo quer a mesma coisa, cara. Todo mundo quer o mesmo jogador. O treinador, o diretor, o presidente, o empresário, todo mundo quer um bom jogador. Porque empregar o bom jogador e o jogador mediano, cara, dá mais trabalho empregar o jogador mediano. Cara, eu falo isso para minha turma hoje, né? Eu vim embora há 6 anos, eu moro nos Estados Unidos e eu brinco que eu criei um tanto de Minion que trabalha comigo. Eu tentei trazer o Vini, mas o Vini é caro pra caralho. O Gianfranco paga um caminhão de dinheiro para ele, então eu não consigo. Mas o Vini conhece algum deles e tal, e eu falo para eles todo dia. Eu falo, jogador ruim dá muito mais trabalho que o jogador bom. E empregar os dois dá o mesmo trabalho ou mais para o ruim do que para o bom. E não dá dinheiro. Então, o ruim ainda te dá encheção de saco, o bom não te dá. Então eu falo para os caras, cara, vamos focar no que vale a pena, porque assim, projeto social é uma coisa, o futebol, business é outra. Tanto que a gente tem uma empresa que inclusive acho que ele está vendo aí, que é a série, que é o Filipinho, que é meu sócio, que a gente tem uma empresa de agenciamento de aluno-atleta. Então a gente traz os atletas para os Estados Unidos para jogar e estudar, que é outro perfil de atleta, que é outro perfil que não vai ser profissional no Brasil, que é o atleta que pode até ter atleta de qualidade, mas aí ele tem um poder aquisitivo diferente, é um atleta diferente, mas que ele vai te dar um outro tipo de trabalho, que é trazer para os Estados Unidos, captar uma faculdade, estudar e tudo, depois pode ou não jogar MLS, ou ceder uma outra vida para o moleque. E o atleta mediano que as pessoas acham que é tal. E é o que você falou. Ah, eu conheço... Cara, eu estou há 20 anos na bola. Hoje, uma coisa louca aconteceu, eu estou falando com o gerente de base do Fluminense, e a gente falando no telefone, falando. Cara, eu peguei a foto dele e falei, cara, Antônio, você está no Fluminense desde 2004, 2005, cara. Quando eu botei o Kleber aí, o goleiro profissional, ele falou, caralho, você, Daniel, porra, legal pra caralho, você está voltando. Então, porra, meu irmão, tu é Daniel, cara, porra. Mas é isso. Aí o cara falou, pô, e muda, e assim, como ele me conhece, ele sabe a minha chatura, ele sabe que tá indo uma coisa boa. Mas se o jogador for bom, vai ficar. Se for ruim, vai ser mandado embora. Perfeito. Ponto. Não tem... Gente, não existe jogador ruim que joga em time grande por você conhecer alguém.
Ah, tem, pode até ter. Lá no time da cidade do Cachumbinha, lá, que o cara precisa pegar um dinheiro de alguém, enganar os outros, fazer estelionato, tudo bem. Em time grande, não vai ter jogador ruim que prospere. Esquece, não tem isso. Ah, porque eu conheço o Coelho, ah, porque eu conheço o Mazuco, ah, porque eu conheço o André do Curitiba. Tá bom, eu conheço o André, você conhece o André. Eu mandei um atacante pro André. Se ele não fosse bom, ele não tinha ficado. E aí, o João Vitor ficou no Curitiba, vai fazer um contrato de 3 anos. Os caras estão treinando no profissional. Tá. Por quê? Porque ele é bom. Porque se ele sair daí e for para o Atlético Paranaense, ele vai jogar. Se ele sair daí e for para o Corinthians, ele vai jogar. Se ele sair daí e for para o São Paulo, ele vai jogar. Então, esquece. O relacionamento é bom até a página 2. Se eu não tiver produto bom, não vai adiantar. Não tem desenho, não tem. Ah, porque eu conheço. Todo mundo conhece todo mundo. Né? Eu conheço gente que conhece o Jair Bolsonaro, e por isso ele é ministro do esporte. Não, ele conhece, ponto, acabou. Então, esse é o detalhe, tem que acabar isso no futebol. Ah, existe a facilidade de relacionamento, que é isso que a profissão nos dá. Então, ele vai chegar no dirigente do Corinthians, ou no dirigente do Flamengo, ou no dirigente do São Paulo, no dirigente... Eu chego mais fácil, você que trabalha com isso chega mais fácil, do que o pai de um atleta. Mas, independente disso, se ele for um bom atleta, ele vai ficar. Visto que é o Neymar. O Neymar foi transferido por um agente de jogadores, mas, desde o momento que o Neymar esteve no Santos, quem cuidou da carreira do Neymar foi o pai dele. Por quê? Porque o pai dele entendeu que aquilo ele ia fazer de profissão, que o filho dele jogava pra caralho e que ele precisava do apoio de um agente. Ele teve o apoio de um agente para ele entender e aprender a fazer a profissão, a fazer o negócio. E dali para frente ele fez todos os negócios do filho. Então, o bom jogador, eu falo para todo mundo, cara, eu tenho um fenômeno. Eu falo, me dá o fenômeno que a gente vai ganhar dinheiro. Ah, não, porque meu filho foi sacaneado, o treinador não gostava dele. Porque assim, e o jogador de futebol, Vini, a experiência me deu um negócio muito grande. O jogador de futebol é sempre a vítima. São raros os jogadores que você conhece que ele fala o seguinte: treinei mal, tô sentindo mal, não tô. Tá. É sempre o seguinte: o treinador não gosta de mim, o preparador físico me sacaneou, o diretor me odeia, o presidente do clube não é amigo do meu pai. Tá. Cara, senta, faz meia-culpa e fala o seguinte: aonde eu tô errando? Perfeito. E pronto, eu acho que isso para todos, e não é só para o atleta, não é só para o pai, não é para ninguém, é na vida real, é para todo mundo. Eu às vezes sento e falo o seguinte: cara, onde que estou errado? O que estou fazendo de errado? Ah, não, cara, eu posso delegar isso, mas isso aqui eu não posso delegar, então eu tenho que começar a executar mais isso. E é isso que eu falo. Então, assim, o pai do atleta é muito importante, principalmente no início, para a gente seguir a carreira junto do filho dele. Porque eu acho que é super importante ele ter conhecimento de até onde o filho pode ir. E de sentir o seguinte, é o que eu falo. Tem umas 3 semanas ou 4 semanas, não sei, eu fui ver um menino aqui nos Estados Unidos, que até joga na seleção sub-15. A gente não pode falar nome, porque aí daqui a pouco os caras gravam isso e falam que ele não pode ir para a faculdade por causa de bolsa, é uma frescura danada aqui nos Estados Unidos. Mas o menino é realmente é diferente, é um menino que tem um diferencial, é um menino muito, muito, muito bom. O pai é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. E o pai virou para mim e falou assim: não, eu não quero me meter em nada, eu quero que você cuide. Eu falei: não, eu quero que você se meta em tudo, mas eu vou te dar o meu ponto de vista e você acata ou não. Porque é uma criança de 15 anos. É uma criança de 15 anos que tem todo um caminho pela frente, que ele pode ser atleta profissional de futebol, ou ele pode ser engenheiro, ele pode ser médico, ele pode ser dentista, ele pode ser arquiteto. Então, eu acho que a gente não tem que assumir como agente uma responsabilidade tão grande da gente definir a vida do mesmo sem a participação da família. A não ser que o que a gente vive muito no Brasil, as famílias são muito pobres, não tem condição, a gente pega como se fosse um tutor, ajuda, dá alguma coisa. A cesta básica, o negócio, eu tenho atletas que eu tenho que mandar 2, 3 cestas básicas para casa dele todo mês, senão eu não tenho o que comer. Mas mesmo assim eu falo para a mãe: dona Rosinha,
seu filho está indo para o Cruzeiro, ó, a situação é assim, 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 assado. Ah, não, seu Daniel, faz o que você quiser. Não, tá bom, eu vou fazer o que eu quiser, mas eu estou te avisando para a gente poder fazer, para a senhora entender que amanhã, se der certo, a gente está junto, se der errado, a gente está junto também. Não tem culpado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Mas o pai é extremamente importante, principalmente nos primeiros passos da carreira do filho. Pô, show de bola, né? Melhor do que eu imaginava ainda, meu querido. E é muito importante isso, da questão dos pais, enfim, que a gente começou falando, porque tem que ser um trabalho em conjunto, né? Eu sempre digo assim, que até pela minha idade, eu converso com os meninos, quando o pai chega para conversar, eu falo uma coisa para ele, eu falo, olha pai, vai ter coisa que teu filho vai falar para mim que não vai falar para você. Isso, justamente. pô, isso é normal, é uma coisa que eu tenho que ter um relacionamento. Mas você pode ter certeza que independente do que a gente está fazendo, nós temos que separar quem que é pai, mãe é mãe, empresário é empresário, diretor é diretor, o presidente é o presidente, mas saber que independente de quais métodos ou habilidades eu tenho, a minha intenção sempre é fazer com que o atleta chegue no ápice da performance, que ele consiga alcançar os objetivos. Vini, é porque vocês são muito educados, né? Eu sou meio grosso. Eu falo com o pai o seguinte, o meu objetivo é o mesmo do senhor. Na concepção da palavra, e quem estiver ouvindo eu quero que entenda, é o seguinte, o seu filho é um saquinho de dinheiro correndo em campo. Ele pode ser um sacão, ou ele pode ser um saquinho, ou ele pode ser nada. Só que a maior parte desse dinheiro é dele e a menor parte é nossa como agente. Só que a gente só ganha dinheiro se o jogador ganhar dinheiro. Se o jogador não performar, não for de alto nível, não ganhar dinheiro e não tiver, não ir bem naquele detalhe, no futebol, ele não ganha dinheiro. E aí a gente gastou energia, tempo, eu deixei de estar com meus filhos, deixei de estar com minha mulher, deixei de viajar com eles, deixei de fazer tudo para cuidar de um atleta que não virou. Então, é uma parceria nesse sentido, mas que eu mostro para eles o real intuito do negócio. O intuito do negócio é business. Amanhã a gente pode virar amigo. O Vini convive com vários atletas que eu tenho em Curitiba e ele sabe o meu relacionamento com eles. O meu relacionamento com eles, depois de 5, 6, 8 anos, é relacionamento de frequentar a casa, é relacionamento de fazer churrasco, é relacionamento de chegar em Curitiba, ligar para o pai do atleta e falar, faz um churrasco aí para mim que eu estou chegando na sua casa. E é isso que eu quero. E o jogador começa a render e aí todo mundo vai ganhar dinheiro. Eu ganho um pedaço, ele ganha a maior parte e a família toda vem disso. Então, o que eu falo para eles, quando eu brinco nessa analogia que eu faço, e eu faço essa analogia para os meus atletas no projeto de formação que a gente faz, é que é o seguinte, é para o cara entender que não é que a gente não goste de ninguém, mas ali é um negócio, é uma indústria. A gente produz para na vitrine e vende. É a mesma coisa do clube, ele produz para na vitrine e vende. É o que eu falo. Outro dia me perguntaram, o cara do jornal aqui nos Estados Unidos me perguntou o que eu achava da venda do Renier. 35 milhões de euros. Eu falei, o Flamengo é um fenômeno. Aí ele falou, não, mas o Renier pode ser o melhor jogador do mundo. Eu falei, peraí, o Renier joga no Flamengo hoje? Aí ele falou, não. Eu falei, então o Flamengo vendeu o Renier, botou 35 milhões de euros para dentro, fez um puta caixa, tem o melhor time do Brasil, vai ganhar, se bobear mais 2, 3, 4 anos seguidos, tudo que quiser. Então, o Renier vai para a Europa, vai amadurecer, vai se dar bem, fez 6 anos de contrato, vai ficar milionário, pode jogar ou não no Real Madrid. Se ele não jogar no Real Madrid, o Flamengo vai lá e compra ele por 5 milhões de euros. Quantos jogadores de base nós vimos, fenômenos, que hoje não estão jogando? Verdade. Então, o que o Flamengo faz hoje? O Flamengo é uma indústria. Ele tem o melhor time do Brasil, ele tem o melhor caixa do Brasil, ele tem todo o poder na mão e ele fala o seguinte, vamos formar bons jogadores. Formei, tem uma proposta dentro do que eu esperava, vamos vender. E é esse o desenho, não dá para ter isso. E é negócio, é o que eu falo do nosso negócio de agente. A nossa briga, às vezes, com os clubes e com os agentes e com os pais é essa, de mostrar para o cara que o melhor caminho
não é brigar às vezes, ou não é fazer aquele negócio, ou não é ser vendido, ou não é fazer nada disso. Então, eu acho que o pai, nesse momento, é uma pessoa super importante, porque o pai, eu acho que é o nosso elo de ligação com o atleta, jovem principalmente, e é um cara que ele tem que entender que você só quer o bem para o filho dele. Perfeito. E o bem do filho dele quer dizer o bem do negócio. De todo mundo, né? De todo mundo. Não, muito bem colocado, meu querido. Fazer uma pergunta que eu acredito que eu já sei a resposta, mas que vai ser interessante até para quem está acompanhando. Você, Dani, tá? Dono da empresa, que faz a captação dos teus jogadores, sempre me perguntam isso e eu tenho uma resposta para dar. Agora eu quero saber a tua. Tá bom. Quais são os critérios para o Dani trazer um jogador para a empresa para começar a agenciar esse atleta? Cara, eu sou chato, né? Não, eu te amo, cara. Eu sou chato. Não, eu sou realmente chato, cara. Eu sou um cara que... Cara, eu vou dar um exemplo simples para você entender, tá? Há 3 anos eu defini um projeto de vida que é fazer a cogestão de um sub-20 de um clube no Brasil. E quando eu peguei o primeiro ano, eu peguei só como investidor. Então eu coloquei o dinheiro, os caras faziam a gestão e eu fazia o comercial. Eu vendi 6 jogadores para clubes grandes e médios. Tem jogador na Europa e tal. No segundo ano eu falei, cara, tá tudo errado. Eu quero fazer um projeto onde eu tenho controle de quem está dentro do meu projeto, que ele carrega a minha marca. Perfeito. Ele carrega o meu nome. Então, eu não quero o jogador que amanhã vai dar problema em algum lugar só por ele ser craque. Tá? E aí eu comecei a fazer um filtro mais... Eu aumentei a régua. Tá? Eu botei a régua mais para cima e comecei a pegar o atleta, o perfil de atleta, o perfil de pessoa, o perfil de caráter, o perfil de... Então, assim, eu faço uma análise. Hoje eu tenho uma equipe que faz essa análise para mim. O chefe hoje dessa turma é o Lucão, que você conhece, é um cara que é meu braço direito, esquerdo, minha perna e tudo. E a gente fez meio que dividimos em quadrantes ali e a gente tem toda uma análise do seguinte: ele é bom atleta? Sim. Ele é bom caráter? Sim. Ele tem um perfil de Europa? Sim. Então, beleza, esse é o atleta que a gente quer, um exemplo. Ele é bom atleta? Sim. Ele é mau caráter? Não. Sim. Não, esse eu não quero. Pô, mas você está perdendo o craque porque ele é mau caráter. Cara, eu aprendi isso com minha família e com minha vida e com tudo. Cara, eu prefiro não ter uma laranja podre dentro do meu projeto do que eu ter aquela laranja podre e esperar que aquela laranja podre vá virar uma orquídea e ele estragar todo o meu grupo, ele estragar todo o meu processo, ele estragar todo o procedimento que a gente tem de filosofia. Sim. Então, assim, o que eu analiso? Eu analiso um todo, claro que a parte técnica, tática, cognitivo, que os caras agora, é tudo falar bonitinho, mas cognitivo é saber se o cara é inteligente ou não, se ele consegue ler 3 páginas ou não, e tudo. Eu brinco que os caras criaram um tanto de palavra, mas é o seguinte: você é burro ou você é inteligente? Eu sou inteligente, então lê aqui, eu consegui ler, beleza, parabéns, vamos. Então essas análises todas a gente faz para quê? Para entender o seguinte: qual é o perfil do atleta que eu quero trabalhar. E aí, um outro desenho para você entender: eu levei meu projeto, depois de 2 anos em Belo Horizonte, eu sou mineiro, eu levei para o Sul. Então a gente arrendou o Igrejinha, o sub-20 do Igrejinha. Aí os caras falam, mas o Sul... Cara, eu adoro o Sul do Brasil. Porque o pobre no Sul do Brasil, e o pobre e o rico, para mim, não é questão de negócio. O pobre que eu digo é quem não tem as mesmas condições do outro, mas ele tem acesso às mesmas coisas. Então, por exemplo, os meus atletas do Sul são mais inteligentes, com acesso a todos, a maioria formou no 2º grau, que hoje os clubes obrigam a formar,
mas no Sul, desde lá de trás, quando não era obrigatório, todos os meus atletas tinham pelo menos o segundo grau. Eu tenho atleta aí no Sul que fala inglês. Eu tenho atleta em Belo Horizonte hoje, que está no Corinthians, que fala inglês. 2, inclusive. São 2 atletas que hoje falam inglês. A gente brinca, eu converso com eles em inglês, boto meus filhos e tal. Então, assim, são atletas que falam inglês. Então, eu tento mostrar para o atleta que existe vida fora do futebol. Tá? Então, assim, se você não for atleta de futebol, a pergunta que eu falo para os pais fazer para os filhos é o seguinte: se você não for atleta de futebol, o que você vai fazer da vida? Boa. Porque é simples. Vini, o funil é assim. Aqui é conta-gota. O que entra aqui é só conta-gota, não entra todo mundo. Então, peraí, e o resto que está aqui em cima? E a grande parte? O que ela vai fazer? Então, eu tenho atleta que trabalhou comigo, e aí que você conhece, o Ricardinho, que jogou na Suécia, no Curitiba e tudo. O Ricardinho hoje é construtor, tem investimento, tem apartamento. O Léo Veloso jogou na Holanda, mas é um cara que abandonou a carreira aos 30. Tem uma construtora, é investidor, tem dinheiro. Tal. O Lalá, que é que está vendo a live, o Laílson foi goleiro do América, do Atlético, é um cara que hoje largou tudo, estudou, passou em vestibular, formou, trabalha na Petrobras. Então, assim, eu tento mostrar para eles o seguinte: existe vida fora do futebol. Sim. Por quê? Porque o funil do futebol é muito grande. Então, cara, às vezes eu corto o sonho de pais e que corta o meu coração, porque eu sou pai, mas eu prefiro falar a verdade para ele naquele momento do que tentar iludir ele. Cara, você acha que seu filho vai virar jogador profissional de futebol? Ele não vai. Você é filho de rico, você tem condição financeira, a hora que seus amigos todos estiverem na balada, você quer ir para a balada, então você não vai concentrar, você não vai treinar, então você não vai ser jogador de futebol. Então, mas meu filho... Cara, você quer que seu filho seja jogador de futebol? Eu não tenho problema com isso, eu vou tentar te ajudar, mas eu estou te dando a real. Então, por quê? Cara, eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Perfeito. Eu gosto de... E aí, não sei se você já teve ou não, mas eu já tive oferta de pai, que eu quero te dar 50 mil e você faz meu filho jogar bola. Fala, eu não sou escolinha de futebol, cara. Eu sou agente de jogador de futebol, eu não sou escolinha. Vai na escolinha do seu João ali, dá 50 mil para ele bota seu filho para jogar. Por quê? Porque eles acham que o futebol é só dinheiro. E assim, eu tenho uma filosofia de vida que é muito minha, e você conhece, Vini, hoje, que mais do que o dinheiro, para mim, eu quero transformar a vida. Eu quero mudar a vida dos outros. Então, se eu puder só ganhar dinheiro, eu não quero. Se só o dinheiro for a base, a centralizar tudo, eu não quero. Eu vou fazer outra coisa. Porque quem vende jogador, vende qualquer coisa. Eu vendo apartamento, eu vendo Porsche, eu vendo cocô em saquinho, eu vendo qualquer coisa. Cara, mas é isso. Vini, vamos lá. Vini, a gente está falando, não é brincadeira, a gente vende jogador. A gente vende jogador, a gente está fazendo... Você está fazendo o seu infoproduto, eu estou fazendo o meu infoproduto, depois a gente vai casar lá na frente, vai ter um negócio... Tal. Beleza. A gente vende o que a gente botar para vender, a gente vende. Então, é o que eu falo, se amanhã eu precisar ir pro sinal, catar a bosta, botar cocô no saquinho e falar, esterco, quer comprar, quero comprar, eu vou comprar. E é isso, e a gente vai vender, que você vai convencer o cara que aquela bosta que você catou é a melhor bosta do mundo. Do mesmo jeito que a gente convence do jogador, e jogador tem um tanto igual. A gente faz o cara levar o nosso, porque às vezes a gente convence ele que o nosso é melhor do que o outro, por vários motivos. Então, esse é o detalhe. E o que eu prefiro ter essa consciência de falar o seguinte, eu posso te ajudar até aqui, e o cara falar, beleza, do que falar, filho, não, vamos te enganar, eu vou te levar para o Real Madrid, para o Manchester, para o Chelsea, para o Liverpool. Cara, se você não tiver condição de jogar lá, você não vai jogar lá. E é simples. A gente sentado na arquibancada, se a gente tem um jogador top, os melhores clubes do mundo vão bater na nossa porta. Eles vão bater na nossa porta. É claro que, se a gente tem um jogador de qualidade, você vai pegar o telefone, vai ligar pro Chief Scout do Arsenal, pro Tom, falar, Tom, tem um jogador aqui que é interessante pro Arsenal. Vem aqui ver o jogador. Ele vai ver o jogador.
porque você conhece, a gente conhece ele e ele entende que aquilo ali é importante. Agora, mesmo que você não informe, o mercado informa para eles. Verdade. O mercado fala quem é o melhor sub-13, quem é o melhor sub-14, quem é o melhor sub-15, quem é o melhor sub-16, o mercado fala. Então, o que eu gosto de deixar claro, principalmente para os pais, é o seguinte, cara, o futebol é para quem precisa ou para quem quer muito. Não existe o meu filho, o filho do Vini, o filho do Gianfranco, o filho de... não vai jogar futebol. Não vai. Por maior qualidade que ele tenha, a chance do Danielzinho, meu filho, e concentrar, e fazer não sei o quê, e aguentar encheção de saco, aguentar nego roubar a chuteira dele, que é tudo isso que pode acontecer, é zero. Porque ele mora num lugar legal, tem a casa dele, tem o seu amigo, tem não sei o quê, ele joga bola por recreação. Para que ele vai viver isso? E aí a gente pega a maioria dos jogadores de futebol. São quem querem ou quem precisam. Não tem esse negócio. Então o cara tem que querer muito. Os caras sempre perguntam, mas rico não joga bola? Joga. Joga. Só que é o seguinte, a transição dele é muito mais difícil do que o cara que precisa de jogar bola. Porque tem gente, você conhece quantos, que estão no Coxa, moram no Coxa, ou moram no Atlético Paranaense, ou moram no Paraná, ou moram no Atlético, ou moram no Cruzeiro, que estão ali, se eles saírem dali, eles não têm o que comer. Isso é verdade. Eu conheço um tanto. Sim. Eu conheço um tanto. E aí eu te falo, eu estou na casa de um amigo nosso aqui em Memphis, que jogou no Atlético Mineiro. Hoje ele tem um puta projeto aqui nos Estados Unidos de formação de jogador, mas que aqui é tudo muito diferente. Sim. E ele se sentia mal de almoçar no refeitório do clube. Por quê? Porque ele tinha condição financeira e ele via os moleques que passavam fome, que foram lá fazer treino, que queriam comer, que não sei o quê. Então ele conta, ele fala, Dani, eu não ia virar jogador, cara. Porque a hora que eu sentia isso, eu falava, cara, tá tudo errado. Não é para mim. E ao mesmo tempo, é diferente na minha concepção. Ele jogava muito, era para ele. Mas a nossa consciência é outra. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o pai entende que é uma parceria, onde cada um tem o seu papel, eu acho que é ali está dado o start do seguinte, a gente está junto. E é o que eu tenho, o Vini sabe, é o que eu tenho com a maioria dos pais dos meus atletas. É uma parceria, é um relacionamento de ganha-ganha. Puta, segura o Luizinho aqui, porque o Luizinho tá enchendo o saco, aí o Daniel faz isso. Segura o Henrique, aí o seu Vermu faz isso. Eu falo do Daniel Penha, a mãe do Daniel fala, não, vem cá, o que tá errado? E é esse o desenho. E aí a gente tem atleta que não dá para conversar com o pai. Tem atleta que o pai é alcoólatra, presidiário, a mãe é alcoólatra, o pai batia na mãe, aí eu viro o pai desse atleta. Perfeito. Aí esse atleta me tem como referência de pai. Por quê? Porque ele me pergunta o que ele não pode perguntar para o pai dele. Ele deixou de gostar do pai dele? Não, ele gosta do pai dele. Só que o pai dele não tem a mínima condição de instruir ele para ele seguir a carreira que ele quer fazer. Perfeito. Cara, eu tenho um problema que eu falo pra caralho, hein? Não. O que você tá falando, eu tô acompanhando aqui o que o pessoal tá mandando. E tá bem bacana a resposta do pessoal, porque, Dani, eu sempre gostei de você, principalmente por uma qualidade tua, cara. Você é extremamente sincero. Se tiver que xingar, dar porrada nos caras, se tiver que dar um abraço, você dá. E você fala, manda o recado, tem que dar. É assim que funciona. Então isso é uma coisa muito bacana. Poxa, quem tá do outro lado vê a sinceridade realmente no que você está fazendo. Cara, eu brinco o seguinte, né? Eu não guardo nem dinheiro. Quem cuida do dinheiro é a dona Onça. Então eu não guardo rancor, não guardo raiva, não guardo nada. Se eu tiver que falar, eu vou falar. E tem um outro detalhe, né? Eu acho que o futebol não é... Eu brinco que isso aí, diferente do Jean, eu falo que a gente criou um negócio muito próximo e eu falo assim, futebol não é um lugar para você criar amigos. Mas quando você cria amigos, esses amigos são de verdade. E aí, se eu achar que você está fazendo certo, eu vou te falar. Se eu achar que você está fazendo errado, eu vou te falar. Eu quero que você me fale também o que está certo e o que está errado. Então, assim, eu acho que assim, eu parto do pressuposto que eu prefiro perder um atleta por falar a verdade
do que amanhã perder um atleta porque eu enganei ele. Sim. Entendeu? Então, assim, eu viro pro meu atleta e falo o seguinte, ó, o negócio é esse, eu vou ganhar isso, isso, o Vini vai ganhar isso, o Jean vai ganhar isso, e isso é seu. Você está satisfeito? Tô. Amanhã você não tem um A para falar de mim. Até porque nós estamos no negócio para ganhar dinheiro, todo mundo. Não é filantropia, entendeu? Não é Não estou ONG. aqui... Não, de jeito nenhum, não é ONG. Para fazer ONG, eu fazia outro tipo de coisa. Então, eu tenho esse... Para alguns é qualidade, para outros é defeito, tá? Eu tenho isso comigo, mas eu prefiro falar do que guardar, e aí depois vira câncer, infarto, essas coisas. Não, tem duas doenças que não me matam, Vini, câncer e infarto. Que eu não guardo nada, véio. Então eu guardo tudo. Boa. Bom, já que é para ser sincero, então seja sincero aí, dê a sua opinião sobre a trilha do futebol, sobre o que nós estamos fazendo, o que você acredita. Fala um pouquinho pro pessoal Cara, acompanhando. eu acho que você está fazendo sensacional. Quando você me contou a primeira vez, eu te falei que você era maluco. Você vai lembrar disso. Eu acho que a gente fala muito para isso. Eu acho sensacional. Peraí, Vini, o que foi? Eu acho sensacional. Eu acho que é uma dor que a maioria das pessoas tem. Eu acho que é um negócio gigantesco. Tanto é que eu acredito que eu estou com você. Né? Eu acho que a gente vai. Eu vou no pedacinho ali, eu vou morder uma fatiazinha lá na frente. Porque assim, eu acho que é um negócio gigantesco. A dor das pessoas é essa. Eu acho que a partir do momento que você centralizar ali e mostrar para todo mundo o caminho de, pelo menos, dar o primeiro passo, sem a dependência de alguém, né, onde o cara consegue dar o primeiro passo sozinho, eu acho que não tem preço isso. Tá? Eu acho que é uma coisa que eu admiro pra cacete. Eu acho que você fez você pegou Cara, você resolve a dor da maioria dos pais de atletas de futebol do Brasil, que é mostrar para o cara o caminho que ele tem que fazer para sair da inércia, entendeu? Eu acho que é aquele negócio, o cara tá na descida ali, mas ele não quer ser empurrado, você empurrou ele para ele começar a caminhar, para ele entender que eu não sei o quê. Eu brinco que você vai criar um tanto de monstro, né, no mercado, porque vai ter um tanto de pai aí que vai ter certeza que pode ser empresário de jogador. E é normal, né? A gente tem vários casos, isso aí não é demérito, eu acho que não é. Deu uma pausada porque minha bateria. Eu vou botar o carregador aqui. Não é demérito, porque eu acho que os pais têm que querer o melhor para o filho, né? Mas eu acho que eu vou te falar, cara, é sensacional. Você achou a galinha dos ovos de ouro. Você vai me emprestar um pouquinho, você vai me emprestar um pouquinho de dinheiro depois que você vai ficar muito rico com isso. E eu sei mais do que ninguém que o seu intuito em todo momento não é só financeiro, apesar também que eu falo que não é ONG, mas eu tenho certeza que não é só financeiro. E é um momento de criar uma coisa diferente. Nós estamos fazendo uma coisa diferente também no nosso processo de captação de aluno atleta aqui para os Estados Unidos, que eu acho que a MLS vai dar uma mudada nos próximos 2, 3 anos. Eles estão mudando a lei aqui agora, eles vão começar a contratar jogador de valores relevantes com um valor menor no cap, então vai ser um negócio que quem tiver posicionado aqui vai se dar bem. Eu espero que eu esteja nesse bolo aí, mas eu acho que você achou um nicho de mercado que vai ajudar muita gente do Brasil inteiro. E você vai... Cara, a frase que eu falo do meu negócio, da plataforma que a gente está fazendo de agenciamento de aluno atleta, e que você está fazendo em maior escala, e que eu te falo, que a gente brinca que vai estar junto rápido, é a democratização da oportunidade para o atleta de futebol. Simples, é isso. É para o cara a mesma chance que o cara lá de Belém do Pará
vai ter do cara de Curitiba no teste no Goiás, que é no meio do no centro do Brasil. Então, assim, nós estamos falando o seguinte: nós vamos juntar todos os extremos com a informação, que eu acho que a informação vale muito, tem um valor relevante impressionante. Então, a gente tem a informação, você tem essa informação. Eu acho que essa informação tem um valor relevante absurdo. Absurdo. Para fazer o negócio. Um negócio. Eu acho que você está criando um novo unicórnio. Oh, acredita? Agora, rapaz do céu. Transpirei aqui. Para quem não sabe, conta para quem não sabe o que é unicórnio. Unicórnio é as empresas que valem mais de R$ 1 bilhão no Brasil. Show de bola. Gostei. Bom, acabei até de receber uma mensagem aqui, Dani, que o Instagram tem 1 hora de bate-papo, de live. E nós temos 7 minutos, tá? Dentro desses 7 minutos, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que você, até não é uma pergunta, não, mas esse último é mais uma mensagem para você poder deixar tanto para os pais quanto para os atletas do que você acredita e, enfim, para eles buscarem os sonhos, buscar informação, buscar pessoas de qualidade para estar junto. Enfim, uma mensagem que fica aberta para você poder mandar bala aí. Cara, eu acho que o futebol tem condição de mudar a vida de muita gente de uma maneira abrupta, né? Uma maneira surreal, né? A gente vê pessoas saindo da pobreza e da miséria e ficando milionários da noite para o dia. Eu acho que o mais importante é não perder o valor, é não perder a base, é não perder a referência, é não ignorar quem te ajudou nos piores momentos da sua vida. Eu acho que mais do que o negócio, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente está lidando com gente, com pessoas. Então, eu acho que o lidar com pessoas mostra que você tem que aprender o dia, né? Então, eu não sou dono da verdade, você também não é dono da verdade, a gente está aprendendo todo dia, a gente brinca, a gente troca, faz um bate-bola aí toda, sei lá, uma semana, a cada 10 dias a gente fala 1 hora no telefone, eu dou minhas opiniões, você dá as suas, a gente vê o que está certo e o que está errado. E às vezes o que você pensa que está certo está errado, o que eu penso que está certo está errado. Então eu acho que mais do que isso é entender o valor da pessoa, entender o posicionamento de cada um e saber que quando você está cercado de pessoas boas, do bem e de qualidade, a tendência é que tudo dê certo. Primeiro, eu acho que nada vem fácil, eu acho que nada cai do céu. Eu acho que tudo demanda trabalho, tudo demanda planejamento, tudo demanda tal. Eu acho que o futebol é um meio muito prostituído, mas muito, 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 onde as pessoas acham que todo mundo tem valor financeiro. Então, a gente está sempre vivendo isso com pessoas tentando comprar procuração, comprar representação, comprar família, comprar... E pela qualidade pela poder aquisitivo baixo da maioria das famílias, elas acabam se vendendo por pouquíssimas coisas. Sim. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente tem que pensar é um trabalho planejado, um trabalho de início, meio, fim, um trabalho onde o dinheiro é o alvo, mas não é o principal. Eu acho que a pessoa tem que ser o principal. Eu acho que o ser humano é o mais importante nesse momento. Então, até por isso, é um dos momentos que... Espera um minuto. É um dos momentos que eu hoje tenho como decisão na minha vida, tá? Que se eu não puder ajudar a pessoa a mudar de vida, se eu não puder transformar uma vida, tanto que o nosso projeto de formação chama Transformando Sonho em Realidade, se eu não puder fazer isso, eu prefiro não mexer com futebol. Eu vou trabalhar com outra coisa. Então, assim, é uma coisa que os pais têm que entender que a pessoa que eles escolherem para ajudar o filho dele, por mais que essa pessoa não dê
dinheiro, se essa pessoa der instrução, informação, carinho, caminho, material desportivo, material de trabalho e colocar o filho dele em algum lugar, vale mais do que o dinheiro. Porque eu aprendi isso pela vida, eu não conheço ninguém que dá dinheiro para ninguém. Então, todo mundo que der um dinheiro para o seu filho, ele vai tomar, no mínimo, 10 vezes o que ele colocou, porque ele não botaria o dinheiro dele em risco se ele não acreditasse que aquilo pudesse dar um retorno maior do que o dinheiro dele investido em qualquer outra coisa. Então, assim, é uma coisa minha, é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Então, preocupe-se com gente. O resto é consequência. Caraca. Por isso você tá no meu top 5 do planeta de agente, cara. Estou quietinho no meu canto, fazendo meus negócios, bonitinho, sem incomodar ninguém. Quando assusta, o ex-gordinho aparece. Fala, ó, cheguei. Ah, ó, é seu? É meu. Pô, Dani. E só para a galera saber, cara, assim, para a galera ter uma noção do nosso projeto de formação, tem 3 no Corinthians, 4 no Atlético, 1 no Cruzeiro, 2 na Polônia. Então, assim, a gente pega para brincar, mas a gente faz brincadeira de gente grande. Perfeito. Entendeu? Que a ideia é usar o refúgio, entre aspas, dos clubes, porque os clubes não têm tempo para lapidar os atletas, a gente faz a lapidação e coloca no mercado de novo. Pô, show de bola, velho. Parabéns novamente. Você é um cara que eu tenho contato sempre. Agradeço de coração por você ter ajudado. Tamo junto, Vini. Nós temos Tamo junto. 30 segundos e eu quero aproveitar para agradecer mesmo de coração, cara. Você é um Tamo cara junto. que eu sigo, que eu escuto, que, poxa... A admiração é recíproca. E você Pode ficar tranquilo. Tamo junto. Você pode ter certeza que você vai ter um pedacinho, tá bom? Beijo, irmão. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelo bate-papo, cara. De coração foi pra gente. Tamo junto. Valeu. Valeu, meu irmão. Um abração. Abraço.